Os escarnecedores seguirão as suas próprias paixões. Isso aqui é interessante. Olha só, 1 de Pedro 3,3 está escrito: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Vamos ver um texto que fala muito bem sobre as características desses falsos mestres escarnecedores. Olha, esse texto que eu vou ler agora, ele é um texto que vai falar das características desses escarnecedores. Note no texto que não estamos falando de pessoas que nasceram de novo, que eram irmãos verdadeiros, mas pessoas que apostataram daquilo que eles criam anteriormente, mas eles nunca nasceram de novo. O texto vai deixar bem claro. Eu sei que muitos usam esse texto para dizer que um cristão que nasceu de novo, ele se desvia e perde a salvação. Mas o texto não está dizendo isso. Preste atenção nesse texto. E olha só, sabe, como esse texto vai trazer algo tão assim, estarrecedor até, falando de pessoas escarnecedoras. Olha só, 2 de Pedro 2, 1 ao 22. É um texto longo, mas eu faço questão de lê-lo inteiro, para você entender quem são esses camaradas. Olha só, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Olha só, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Então Ló não concordava. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem, olha só, o que desconhecem, e são como criaturas irracionais, sem razão, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas, manchas, nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Olha só, iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos, Pedro diz, eles abandonarão o caminho reto e se desviaram. Abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade.
A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem para as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. O cão que volta ao vômito e a porca que volta à lama, de onde saiu, nos falam da apostasia, que é o abandono da verdade por aqueles que apenas a professam sem nunca terem nascido de novo. Cão não é ovelha, porca não é ovelha. Há alguma dúvida aqui? Ou você vai pegar esse texto aqui e vai me dizer que era de alguém que tinha nascido de novo e estava fazendo tudo isso aí. Caramba, cara, os caras foram reservados para a destruição, diz ali. Não tem nada de nascido de novo ali, não tem nada de novo nascimento, não tem nada. Os camaradas eram os hipócritas, eram os falsos irmãos, escarnecedores, que viviam sim no meio do povo, mas nunca foram povo de Deus. É tão claro isso. Nem o cão nem a porca foram transformados em ovelhas, pois continuaram com a mesma velha natureza sem terem recebido uma nova. Seu final será inevitavelmente voltar às origens. É por isso que muitas vezes ouvimos falar de pessoas que se converteram, entre aspas, e depois se tornaram ateias. Olha só, religiosas, hereges, e passaram a falar contra a sã doutrina. Elas nunca haviam se convertido de verdade, apenas se comportaram como cristãs durante algum tempo. É por isso que vemos pessoas se convertendo, entre aspas de novo, a uma religião herética e tantos escândalos. Tantos escândalos. Sabe, o problema, sabe qual que é? Os bodes, os cãos, os porcos, eles fazem coisas erradas e as ovelhas acabam recebendo a culpa. É duro isso, mas é o que acontece. Nós muitas vezes somos difamados por causa de pessoas desse tipo aqui, que vivem no nosso meio, muitas vezes, mas que não são trigo, são joio, não são ovelhas, são cãos, são porcos, sabe, são lobos, são bodes. Norman Geisler, faleceu ano passado, se não me engano, teólogo, sabe? Norman Geisler disse assim, no seu livro Eleitos Mais Livres: uma porca e uma ovelha podem cair na mesma lama, mas quando isso acontece, a porca quer permanecer na lama, e a ovelha quer sair. É a grande verdade. A grande verdade. Então o texto que nós lemos não fala de pessoas que nasceram de novo.